Olá, sejam bem-vindos a uma série de vídeos que nós vamos falar sobre a segurança nas instalações elétricas, baseado nas determinações da NR10. Será uma série com alguns vídeos breves, curtos, para que a gente possa trocar ideia sobre segurança em instalações elétricas. Meu nome é Roberta Saif, eu sou engenheiro eletricista. Meu e-mail, se alguém precisar de alguma dúvida, tirar esclarecimentos, então. E entra aqui já um conceito que eu considero importante para o treinamento de NR10, nesse treinamento informativo. É caracterizar que nós, profissionais, temos, na verdade, uma assinatura que é composta sobre a nossa formação e sobre o aspecto jurídico da nossa profissão. Eu sou engenheiro eletricista, então sou, perante a legislação em vigor, um profissional habilitado. A NR10 exige que o treinamento seja feito por um profissional habilitado na área de eletricidade. O profissional habilitado, a gente vai precisar definir, e nós vamos definir isso ao longo desse treinamento. Quando nós firmamos um contrato com a nossa empresa, nós assinamos uma carteira de trabalho. E o contrato de trabalho, então, é formal. Existem regras para a execução de um contrato, tanto por parte do empregador, como por parte do empregado. Vamos ver o que fala a CLT, que é a legislação que regulamenta esse contrato de trabalho. No artigo 180, fala que somente o profissional qualificado poderá instalar, manter, inspecionar, reparar as instalações elétricas. Não é qualquer profissional. A empresa, juridicamente, tem a obrigação apenas de autorizar para os seus serviços os profissionais qualificados. Ainda fala que os trabalhos e serviços com eletricidade ou nas proximidades dela devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Por isso, o treinamento de NR10 precisa ter prática, uma prática de treinamento de primeiros socorros, para que você tenha um certificado que tenha valor jurídico. Na norma regulamentadora, então, qual o objetivo dessa norma regulamentadora? Essa norma regulamentadora procura dar as regras de responsabilidades, atribuir as responsabilidades tanto ao empregado quanto ao empregador sobre esse contrato que foi acabado de assinar. As normas regulamentadoras, então, visam esse tipo de característica. No nosso caso, a NR10 identifica que o perigo ao qual nós estamos trabalhando é a eletricidade. E precisamos avaliar os riscos desse perigo para que a gente possa mitigar. Afinal, um trabalho seguro, pela definições da ISO, significa que é um trabalho feito na ausência do risco ou apresenta um risco que é sob controle, é um risco que é tolerável. Vamos discutir essa questão. Pela legislação, nós todos sabemos que se você dirigir o seu carro sem ter a sua carteira de motorista válida, ou seja, com ela vencida, o que isso na verdade significa? Significa que você não tem um aspecto jurídico, você não tem autorização legal para andar nas ruas do município, nas ruas da cidade, na rua do país. Você não tem autorização. Isso não vai dizer que você deixou de ser motorista, muito pelo contrário, você continua sendo o ótimo motorista que é, mas você não tem a autorização jurídica para desempenhar essa tarefa. Se você não tem o seu certificado de conclusão com o aproveitamento da NR10, você está exatamente na mesma situação.
Você não pode desenvolver as suas atividades de formação elétrica porque você está com sua autorização, com seu aspecto jurídico vencido. A empresa será penalizada se acontecer alguma coisa com esse respeito. Então, a autorização, o aspecto jurídico desse profissional precisa ser resolvido o mais breve possível. As empresas costumam fazer o quê? Colocar esses eletricistas que têm o seu certificado vencido na área administrativa até resolver a questão do seu treinamento. A gente precisa verificar então e imaginar sempre. Nós temos o aspecto que diz respeito à nossa formação e existe o aspecto jurídico, que é aquele aspecto que autoriza você a fazer a sua tarefa ou não. A NR10 do seu capítulo 8 é muito bem clara com relação a isso. A autorização é um documento formal indispensável que precisa estar na pasta do funcionário, na pasta individual, porque as autorizações são individuais. É muito comum dentro da empresa você ter dois eletricistas com a mesma formação, um tem autorização para entrar, por exemplo, na subestação e o outro não. Significa que um é diferente do outro? Absolutamente não. Existe uma política da empresa, da gestão de segurança, dos inventários de perigos e riscos, que determinou que só uma pessoa poderia entrar, e não os dois. E aí a empresa seleciona aleatoriamente, muitas vezes, um. Não significa que um é melhor do que o outro, significa apenas que existe uma política de autorizações por trás de todo o sistema. Se por acaso um desses eletricistas, o eletricista que está autorizado, faltar, o outro eletricista que não tinha autorização precisa buscar essa autorização formal para acessar a subestação. Eu acho que isso é bem claro. Então vamos definir a visão da NR10, e não é só na visão da NR10 não, tá? As demais NRs também definem dessa forma. Então o profissional qualificado é aquele que teve a sua formação numa escola reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Por que a escola reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino? Por que essa necessidade? Porque quando você se forma numa escola reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, você pratica um juramento. E nesse juramento você diz que vai cumprir e obedecer às normas do país. O profissional habilitado, no caso, eu sou engenheiro eletricista registrado no CREA, então eu sou um profissional habilitado. Então o profissional habilitado é aquele profissional que teve o seu curso de formação numa escola reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino e, além disso, ele optou por se registrar no seu conselho de classe. Por caso dos técnicos, o CFT, por caso dos engenheiros, o CREA. Precisa estar simplesmente registrado? Não, precisa estar em dia com os seus deveres, as suas mensalidades, as suas anuidades. E o profissional capacitado, que é a grande maioria, né, dos profissionais que trabalham na nossa área. São profissionais que não tiveram a sua formação numa escola reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, aprenderam na prática, é uma prática que é passada de pai para filho, aprendeu com o pai, aprendeu da empresa. Então são profissionais que não fizeram a sua formação na escola reconhecida. Então eles são profissionais capacitados e a empresa tem interesse de autorizar esses profissionais a continuar trabalhando. A NR10 exige que para esse tipo de profissional exista um controle, uma formalização. Então vamos ver o que fala a norma no capítulo 10.8.3. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. Primeiro, que seja treinado por um profissional habilitado ou qualificado. E segundo ponto, trabalhe sob a responsabilidade de um profissional qualificado, habilitado e autorizado. Ou seja, a empresa autoriza um desses profissionais a supervisionar o trabalho de capacitação, desde que ele tenha sido treinado e capacitado, principalmente uma capacitação válida, um certificado válido em NR10.
O profissional que varre a subestação é um profissional que tem que estar capacitado. Ele precisa ter um treinamento de NR10 e ele só pode acessar a subestação sob a supervisão e o controle de um profissional que seja qualificado ou habilitado e que seja o responsável por ele. Vamos lá. Esse profissional é um profissional com formação em eletricidade. Ele está trabalhando diretamente com o perigo, com os riscos do perigo. Então é um profissional que está qualificado, está autorizado pela empresa a fazer esse tipo de trabalho. Se ele não tiver autorização, ele não pode estar trabalhando. Nós vamos ver mais lá na frente que ele está adentrando, ele está na área de risco, ele está perto da zona de perigo. Então ele precisa ter uma ordem de serviço específica, de acordo com as determinações da NR1. A NR1 fala sobre esse tipo de documentação. Esse outro profissional, eles estão medindo ruído no interior de uma subestação, de um pátio de subestação. Não são eletricistas, eles não têm formação elétrica, porém, para que eles adentrem nessa área, eles precisam ter um treinamento de capacitação. Um treinamento de capacitação em NR10 básico e aí, nesse caso, também um complementar, porque eles estão entrando em uma área de alta tensão que fica no sistema elétrico de potência. Depois a gente vai ter um vídeo só falando sobre isso, o sistema elétrico de potência, o sistema elétrico de consumo e as interfaces entre eles. Então são profissionais capacitados, que têm autorização da empresa formal para estarem ali e estão sob a supervisão de um profissional qualificado, habilitado, que provavelmente é quem está tirando a foto. Outros profissionais, eles não estão aí, são montadores de estrutura, eletromecânicos, pedreiros, serventes que fazem as estruturas, constroem as estruturas para sustentar essas estruturas metálicas, enfim, não são eletricistas, mas estão trabalhando em uma área onde vários outros elementos, essa subestação não está desligada. Não é? Este circuito está desligado, porém, aliás, desculpa, ele está desenergizado. Existe uma diferença muito básica entre desligar e desenergizar. A gente vai ter um vídeo exclusivo sobre isso, porque a desenergização é a medida prioritária dentro das medidas de controle da NR10. Então esse pessoal está montando, eles não são eletricistas, são trabalhadores trabalhando na proximidade. Os profissionais das podas de árvores, trabalho extremamente arriscado, muito próximo às redes de distribuição, redes de alta tensão, redes de baixa tensão, enfim, eles estão muito próximos. A capinagem da área de serventia, embaixo das linhas de transmissão, são áreas muito perigosas. Esses profissionais são profissionais que trabalham na proximidade do perigo, não são eletricistas, não têm formação na área elétrica, mas eles precisam estar capacitados e eles precisam estar aí autorizados. Um profissional que não tem autorização não pode estar aí. Bom, pintores, pedreiros, enfim, as montagens de andame próximos às redes elétricas, isso é um grande perigo. Muito provavelmente, nesta tarefa, onde o andame está envolvendo o transformador, está envolvendo muito próximo à rede de distribuição, muito provavelmente esses profissionais não são capacitados, não estão sob a supervisão de um profissional qualificado, talvez o proprietário não tenha nem dado a autorização. Essa questão, um acidente de um profissional desses tem questões jurídicas muito grandes, porque o aspecto jurídico vem da autorização. Sem autorização, a nossa formação não tem grande serventia no desempenho de uma tarefa. Para a gente terminar, para a gente não estender demais esse curso, para depois da aula, no site, existe um site da Segurança do Trabalho, chamado de ENIT, e os sites estão aí, você pode baixar gratuitamente o PDF da NR10. Hoje, o bom desse site é que está sempre atualizado. Lembrando que hoje a versão que está em vigor é de 2019. Existe uma versão que vai ser lançada provavelmente em 2021,
que apresenta mudanças significativas, inclusive nos treinamentos. Então, a gente vai tentar, nesses vídeos, já tentar incluir a visão do texto que ainda vai ser publicado. Mas no site da Init sempre terá o texto atual. Então, tem aí esse texto, a norma realmente. Existe um outro texto que é o Manual de Auxílios de Interpretação, que também é gratuito, está no site do Init. E no site da USP também tem um manual muito bom, gratuito, com a NR10 comentada. Vale a pena a gente dar uma olhada, uma pesquisada. E alguns vídeos para a gente ver. Tem esse da SESI, do SESI, sobre a NR10, que é muito bom para a gente dar uma olhada. O vídeo da eletricidade, da história, a viagem da eletricidade, é um vídeo velho, mas ele é muito útil no aprendizado. Então, é isso. Nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos nos ver no próximo vídeo. Obrigado.